primeiro radar de 2026 vai destacar gols de 5 brasileiros na Premier League, lesão de goleiro convocado por Ancelotti, falhas de zagueiro da seleção e muito mais. Começando pelo Brasil, todos já sabem, Guilherme Arana é o novo reforço do Fluminense, lateral esquerdo de 28 anos, deixa o Atlético, o clube pelo qual se tornou ídolo, para defender o tricolor carioca. Mas afinal, será que foi um bom movimento para o jogador? Vamos analisar aqui essa parte da negociação. O Arana deixa o Atlético, como eu disse, como status de ídolo, mas em baixa. O 2025 dele foi muito ruim, apesar que ele até teve alguns momentos de um pouco mais de brilho com o Sampaoli, mas como um todo o 2025 do Arana, assim como do Atlético de forma coletiva, e o que obviamente atrapalhou também o desempenho individual do Arana, que era um dos jogadores mais pressionados, um dos líderes, e isso psicologicamente pode ter influenciado o jogador, claro, mas tecnicamente, tanto a parte do segundo semestre de 2024, quanto o primeiro semestre, ou ali o meio do ano de 2025, não foi de atuações constantes do Arana. E até por isso, ele deixou de ser convocado pelo Carlo Ancelotti, que gosta de um lateral esquerdo um pouco mais defensivo. O Arana, a principal qualidade dele é a chegada ao ataque. Ele até teve alguns bons números pelo Atlético, mas, de fato, hoje é um jogador distante da seleção brasileira, até pela concorrência na posição do Alexandro, do Douglas Santos, do Caio Henrique, que são jogadores hoje mais à frente do que do Guilherme Arana. Mas, pensando na ótica do jogador, ele vai para um time que vai disputar a Libertadores, ao contrário do Atlético, um time aparentemente mais organizado, né, com uma base maior que parece estar se reforçando. Então, pensando nesse sentido de olhar para a Copa do Mundo, o movimento do Arana é até ok. Não acredito que no Atlético ele daria uma volta por cima tão grande a ponto de ser convocado. E não acho que isso vai acontecer também no Fluminense, mas tinha que falar aqui, o Arana, que foi o lateral esquerdo mais utilizado pelo Dorival, ele agora vai para o Fluminense e quem sabe, se retomar muito protagonismo, pode voltar ao radar da seleção de forma efetiva, de realmente ser debatido. Mas eu só pensaria nele se realmente ele evoluir muito. Vamos lá para a França agora. Por falar em lateral esquerdo, o Abner, que também foi convocado ao lado do Arana pelo Dorival Júnior, fez um gol na vitória do Lyon por 3-1 sobre o Mônaco. O Abner que marcou o terceiro gol de direita, foi o quarto dele na temporada, o segundo jogo consecutivo que ele faz um gol. O brasileiro que atuou como meia-direita, excepcionalmente nessa partida, até se você viu o gol, ele infiltra saindo do lado direito, mas majoritariamente ele vem sendo utilizado mesmo como um lateral esquerdo. É um nome para estar no radar, mas no fim da fila, ao meu ver, o Abner, que assim como a Arana, caiu, agora parece estar voltando ao bom momento lá no Lyon. Não descarto 100%, mas hoje é muito difícil, a seleção cada vez mais afunilada. E o Endrick, para quem quer saber, ele ainda não estreou pelo Lyon porque não teve tempo hábil para registrá-lo. A tendência é que ele seja utilizado já no próximo jogo. Ainda na França, o Alex Ribeiro finalmente voltou, o zagueiro que foi muito bem pela seleção, não pôde ser convocado novamente pelo Ancelotti devido a lesões, não atuava desde setembro do ano passado, ele chegou a ser relacionado no último jogo do Lille, mas foi nesse final de semana que ele realmente voltou a ser utilizado. Só que a volta do Alexandro não foi tão positiva assim para ele. Logo aos 12 minutos, o zagueiro brasileiro cometeu uma falta na entrada da área, o juiz entendeu que o Alex era o último homem e por isso o expulsou. Mas eu acho que o que fica aqui é mais a volta do Alex. Isso acontece, é uma falha excepcional, se isso acontecer toda semana, ok. E muitos até questionam se era para expulsão mesmo, eu vi vários torcedores questionando esse cartão vermelho. Então o que eu destaco aqui é que o Alex Ribeiro voltou e é um cara que vai disputar ali a quarta vaga, cara, tá aberto. A gente tem Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos confirmados e a quarta vaga, a princípio, vai ser dele, do Bremer, Fabrício Bruno, Beraldo, Danilo, Thiago Silva, Léo Ortiz, tem vários nomes brigando e eu acho que o Alexandro tá nessa briga muito forte se ele voltar jogando como ele terminou a temporada passada. Na Arábia Saudita tivemos gol de Marcos Leonardo na vitória por 2-0 do Al Hilal sobre o Damak. Ele aproveitou o rebote do goleiro e fez o 11º gol em 16 jogos. Na temporada passada, o Marcos Leonardo fez 29 gols em 43 jogos, ótimos números do ex-atacante do Santos, que pode retornar ao Brasil. O Marcos desperta o interesse do Flamengo. Eu não vou dar crédito para ninguém aqui, porque vários portais noticiaram essa informação e ninguém deu crédito para ninguém, então não sei de onde surgiu, quem foi o furo desse interesse do Flamengo pelo Marcos Leonardo, mas é fato que o jogador desperta o interesse do rubro-negro, que ainda não descarta o Caio Jorge, que também é outro jogador no radar da seleção, mas o vídeo de hoje não é sobre isso. E
cara, particularmente olhando pelo viés do jogador, que é sempre o que a gente faz aqui no Radar, né? Já que a gente tá falando de seleção, o foco é o jogador. Pro Marcos seria uma boa, tá? Primeiro, ele pode sim atuar ao lado do Pedro, tanto é que no jogo do Al-Hilal ele foi titular ao lado do Darwin Núñez, que é um jogador mais ou menos que tem características parecidas. Viria para um cenário mais competitivo do que a Arábia. Não adianta falar que hoje a Arábia tem mais times competitivos do que o Brasil. Pode até ter ali 3, 4 que bateriam de frente aqui, mas o restante é muito abaixo. E viria para um time protagonista, que ele pode sim se tornar titular. Tem essa pequena questão, né, que acaba sendo relevante, que se o Marcos vier e não for titular, o que não é uma garantia, né? Por mais que ele possa atuar do lado do Pedro, ele pode não ser titular e aí ele automaticamente vai perder um pouco ali de pontos nessa briga pela Copa do Mundo. Mas se ele vem, faz 6 meses muito bons, a gente vai debater sim a presença dele na seleção brasileira, porque é um jogador que, assim como o Caio Jorge, tem característica de receber em profundidade, boa finalização, um cara com muita presença de área. Acho que são jogadores realmente com características muito próximas e até por isso o Flamengo tá de olho nos dois. E, assim, de verdade, torço para que essa transação ocorra pensando no lado do Marcos Leonardo, que, cara, eu acho até pouco falado, tá? Eu acho que ele tá ali no mesmo nível do Caio Jorge, do Vitor Roque, é que ele tá na Arábia, né? E aí, automaticamente, a gente fala menos dos jogadores que estão por lá, assim como o companheiro dele, que eu sempre cito aqui, o Malcom. Voltando para a Europa, agora vamos lá na Itália, uma notícia ruim para o David Neres, que saiu lesionado na vitória do Napoli por 2-0 sobre a Lazio. Ele se machucou sozinho, ele foi correr e aí sentiu a perna esquerda, deixou o estádio de muleta e, assim, já era difícil, né, o David sonhar com Copa do Mundo, porque a concorrência no setor é muito grande. Agora com essa lesão que aparentemente é grave, fica ainda mais difícil, então a gente torce aí pela recuperação do David Neres, que vinha fazendo uma excelente temporada, sendo um dos protagonistas do Napoli, mas infelizmente se lesionou e provavelmente vai ficar fora por um tempo. Na Espanha, vou destacar 3 jogadores. O primeiro deles é o Vitor Reis, zagueiro de 19 anos que está emprestado pelo Manchester City ao Girona. Ele participou de um dos gols, deu assistência na vitória do Girona por 2-0 sobre o Mallorca pelo Campeonato Espanhol. Ele que vem fazendo uma excelente temporada, já foi muito elogiado pelo técnico do Girona, é um cara que cada vez mais os portais espanhóis destacam e até alguns torcedores do City pedem a volta do Vitor Reis nessa janela porque o Gvardiol se lesionou e vai ficar um tempo fora, mas isso provavelmente não deve acontecer. De toda forma, o Vitor Reis é mais um desses jovens que a gente olha com muito potencial de estrear na seleção brasileira em breve, mas para a Copa do Mundo eu acho um pouquinho mais difícil. É um cara com muita capacidade de saída de jogo, de bola aérea, mas a concorrência é muito forte. Eu acho que para uma Copa do Mundo você tem que levar zagueiros mais experimentados, mais rodados, mas a partir do próximo ciclo, o Vitor Reis entra na pauta, ainda mais se ele voltar pro City jogando a bola que ele tá jogando no Girona. Agora a gente vai pro jogo do Real Madrid, vitória, goleada na verdade, surpreendente ao meu ver, porque não vinha jogando tão bem assim sob o comando do Xabi Alonso e dessa vez meteu logo um 5-1 no Real Betis. E a gente vai falar aqui de 2 brasileiros, são os 2 que restaram, né? O Endrick emprestado e o Militão lesionado. O Rodrigo deu 2 assistências, o primeiro na cobrança de falta na cabeça do Gonzalo Garcia e o terceiro na cobrança de escanteio na cabeça a segunda assistência do Rodrigo, cobrança de escanteio na cabeça do Asensio. E você vê que o Brasil tá ganhando opções, daqui a pouco eu vou falar do Bruno Guimarães, que também tem cobrado escanteio muito bem, fez gol olímpico, acertou a trave nesse final de semana, e o Rodrigo cada vez mais, ao contrário do Vini, os dois vivem, como é que eu posso dizer, uma linha ao contrário, o Rodrigo cada vez melhor e o Vini cada vez mais criticado. O Rodrigo, para vocês terem ideia, eu peguei uma aspas aqui do Marca, que por mais que a gente acompanhe, quem vê todos os jogos, que não é o meu caso, eu não consigo ver todos os jogos de um único time, sabe muito mais do que quem vê esporadicamente, lê matérias, etc. Então eu vou trazer aqui uma aspas do Marca que eu achei muito relevante, cara. Abre aspas aí. O Rodrigo parece estar de volta. Ele não marcou, mas mais uma vez deu a impressão de ser um jogador que deslumbra, cria jogadas e joga com talento. Ele continua a melhorar, e isso é uma ótima notícia para o Real Madrid. Contra o Real Betis, seu repertório de habilidades no 1 contra 1 reapareceu, enfrentando defensores, mudando de ritmo, cortando para dentro em direção à área e criando vantagens, deixando os adversários para trás. E realmente, se você pega o recorte da atuação do Rodrigo, foi muito boa, vencendo vários duelos 1 contra 1 e deu mais 2 assistências. O Rodrigo, que começou a temporada muito mal, agora ele aceitou de jogar na direita e vem voltando a ser um dos protagonistas do Real Madrid. Só que nada é perfeito para a seleção, né? Agora que o Rodrigo tá voltando, o Vini mais uma vez foi vaiado,
Inclusive tem uma cena também do Xabi Alonso pedindo pro Vini pressionar mais. Ele até começa o jogo bem, mas vai perdendo o ritmo e faz mais uma partida apagada. É substituído, faltando 15 minutos para o jogo acabar, e vaiado pelo Santiago Bernabéu. Foi o 17º jogo seguido do Vinícius Júnior sem marcar gols. Isso aí é algo pra gente ficar muito de olho. Eu já destaquei no último radar que eu fiz, mas tem que falar porque a gente tá falando de um dos principais jogadores da seleção brasileira, pelo menos em termos de nome. E não é que ele tá jogando de forma horrorosa, mas muito abaixo do nível que ele pode entregar. E o nosso último país, mas que tem muita notícia, é a Inglaterra, sempre muitos brasileiros se destacando por lá. E a gente vai começar nosso giro falando sobre Aston Villa 3, Nottingham 1, e aqui infelizmente é uma notícia negativa para a seleção. O John vinha jogando muito no Nottingham, fazendo excelentes atuações, colocou o goleiro do Nottingham, que foi um dos destaques da última Premier League, no banco, e dessa vez ele falhou e se lesionou. E foi assim, foi bizarro, cara. Primeiro, ele sofreu 2 gols sem culpa, e aí no terceiro, já no segundo tempo, ele saiu do gol sem precisar, foi parar quase lá no meio de campo. Sinceramente, muito difícil de entender a decisão do John, deu uma pane no cérebro do John, infelizmente, e ele falhou, cara. Chegou lá no meio de campo e nessa jogada ele se lesiona. Ele sente dores na perna e sai chorando de campo. Eu acho que ali um mix também da falha bizarra e da lesão. Mas uma pena, porque o John foi convocado pelo Ancelotti no momento que eu nem achava que ele deveria ter sido convocado, porque vinha sendo reserva do Nottingham, e agora que ele vinha numa crescente, jogando bem, vai lá, falha feio e se lesiona. Então, péssima notícia aí. Tomara que não seja algo muito grave, que ele consiga retomar o bom nível lá no Nottingham. Falando agora da vitória do Arsenal por 3-2 sobre o Bournemouth, tivemos 2 jogadores envolvidos diretamente no primeiro gol da partida. E algo raríssimo, a falha do Gabriel Magalhães, uma falha feia. Ele tentou virar o jogo, tocou totalmente errado, entregou a bola no pé do Evanilson, que marcou o 3º gol dele em 19 jogos na temporada, abriu o placar para o Bournemouth, mas pouco depois o Gabriel Magalhães empata numa finalização de pé, o que também é raríssimo, porque 90% dos gols do Gabriel Magalhães são de cabeças, mas dessa vez ele aproveitou que a bola sobrou lá e finalizou. São 24 gols pelo Arsenal, é muita coisa, são 20 gols na Premier League. O Gabriel Magalhães, impressionante a capacidade de fazer gols dele, e isso com certeza é uma arma a ser explorada pela seleção brasileira. Apesar da falha dele, que é raríssima, eu fico mais feliz com o retorno dele. Ele que voltou recentemente de lesão, eu destaquei que ele voltou agora porque eu ainda não tinha falado aqui no radar, mas ele já tinha disputado uma partida como titular, inclusive fez gol, se não me engano, contra o próprio Aston Villa. Já o Evanilson, ele não tem números muito relevantes, né? 3 gols em 19 jogos, mas é sempre bom a gente ficar de olho nele. É um cara forte fisicamente, que consegue receber em profundidade, tem boa capacidade de finalização, só que joga num time realmente fraco, digamos assim, que luta contra o rebaixamento na Premier League, e isso acaba tirando um pouco de brilho do Evanilson, mas é um nome que eu sempre gosto de destacar quando a gente vai falar de centroavantes brasileiros na Europa. Agora, Newcastle 2, Crystal Palace 0, não tem como, né? Impressionante o Bruno Guimarães, é chover molhado, cara. Eu nem aguento mais falar dele aqui no radar, porque toda semana o Bruno faz algo diferente, né? Dessa vez nem foi um golaço, assim, mas mais uma vez mostrou oportunismo, gol de cabeça, aproveitou ali bem a infiltração na grande área, também acertou a bola na trave na cobrança de escanteio, ele que já tinha feito um gol olímpico nessa temporada. São 7 gols e 4 assistências em 28 jogos, sendo que a temporada dele mais artilheira na carreira foi em 2023-24 com 7 gols, então com certeza o Bruno vai viver a temporada aí mais artilheira dele pelo Newcastle. É rezar para ele não se lesionar, porque não vejo um reserva à altura do Bruno hoje na seleção brasileira. Ao contrário do Casemiro, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouquinho, o Bruno tá difícil de achar alguém para substituir ele, porque é um jogador muito completo e que se encaixou de vez na seleção brasileira sob o comando do Ancelotti. Com certeza vai chegar voando na Copa. E o Bruno, um número interessante também, ele é o meio-campista com mais gols na Premier League. Capitão do Newcastle, muito respeitado na Inglaterra, é realmente torcer para ele continuar essa fase, porque para a seleção ter um meio-campista desse nível é fundamental. E agora a gente vai falar aqui de outro meio-campista. Andrei entrou muito bem contra o City, tá? Ele começou a partida no banco e aí ele entra no lugar do Estevão no intervalo e, cara, impressionante, assim, pega aí, joga aí no Twitter, no X, você que tem um perfil lá, Andrei City. Vai aparecer todos os momentos que o Andrei pega na bola. Cara, é desarme, interceptação, jogo pelo alto, saída de bola, bloqueio, tudo que você pede um volante, o Andrei fez. Ah, Samuel, mas aí você tá falando só por esse jogo. Não, cara, já é a 3ª, 4ª, 5ª partida que o Andrei vai muito bem e ainda tem capacidade de fazer gol, porque é um jogador que tem
que tem um senso de posicionamento muito bom, inclusive fez 10 gols na temporada pelo Strasbourg no ano passado, muitos dele de jogada aérea. É um jogador que tem muita capacidade de cobrir campo, de jogar pelo alto. E, cara, eu tava meio inseguro em relação a isso, mas cada vez que eu vejo o Andrei jogar, eu tenho mais certeza que ele tem totais condições de ser reserva do Casemiro. A única coisa que pega pra ele é que ele tá disputando posição com o Caicedo e com o Enzo, que são dois dos melhores volantes do mundo, inclusive acima do Casemiro hoje. Tranquilamente eu falo que os dois são melhores que o Casemiro. E quando um dos dois não está, o Maresca, ex-técnico do Chelsea, vinha utilizando o Reece James, que também é um baita jogador. Mesmo sendo um lateral direito, ele joga muito bem como volante. A questão é que agora o Chelsea demitiu o Maresca e está contratando, segundo o Fabrício Romano, qual que é o nome do nosso amigo? Cadê? O técnico do Strasbourg, o Liam Rosenio, que treinou o Andrei na temporada passada. Então a gente torce para que essa temporada do Andrei com o Liam faça com que o Andrei seja mais utilizado no Chelsea, mas assim, é uma baita notícia essas atuações do Andrei, e principalmente contra um time que tem como predominância a posse de bola, tem um baita meio de campo, e o Andrei conseguiu ser um dos protagonistas do Chelsea nesse jogo, e isso jogando somente 45 minutos. Já o Estevão e o João Pedro realmente não tiveram muito destaque nesse jogo, infelizmente. Ainda na Inglaterra, Leeds United 1, gol do Matheus Cunha, mas, na verdade, não só um gol, né? Ele faz um golaço no começo do jogo, mas estava impedido. E o gol dele, ele toca na saída do Lucas Perry para marcar o gol do United. Ele também acertou a trave, mais pro finalzinho, criou boas jogadas, então foi uma excelente atuação do Matheus Cunha. São 4 gols e 1 assistência em 18 jogos na temporada, que realmente os números não são tão bons como da temporada passada, mas o Matheus vem crescendo de desempenho, vem sendo muito elogiado pela torcida do United, e pelo que eu vi, muitos reclamam um pouco de ele ser fominha em algumas oportunidades. De fato, o Matheus, em alguns momentos, ele prende um pouco mais a bola do que deveria, mas acho que até pela tentativa de chamar um pouco de responsabilidade no United. De toda forma, o Cunha também é um cara que muito dificilmente vai ficar fora da Copa do Mundo, porque toda semana ele vem evoluindo e jogando melhor e melhor pelo Manchester United. E para fechar, eu sempre gosto de deixar o grande destaque do final de semana pro seu último tema, e não tem como, né? Igor Thiago, hat-trick do brasileiro lá pelo Brentford, na vitória por 4-2 sobre o Everton. Foi assim, uma atuação de gala do Igor Thiago. O primeiro gol de cruzamento, ele toca de primeira, e os outros dois, um ele recebe do jogador, do companheiro, finaliza de esquerda, e o outro ele toca praticamente cobertura na saída do goleiro. São 14 gols em 20 jogos na Premier League, vice-artilheiro da competição, atrás somente do Haaland. E aí, para vocês terem ideia de quão boa é a temporada do Igor Thiago, de todos os brasileiros, aquele que fez mais gols em uma única edição da Premier League foi o Matheus Cunha, na temporada passada, com 15. E agora, a gente tem o Igor Thiago com 14. São números excepcionais e com certeza o Igor vai passar essa estatística aí do Matheus Cunha. Aí eu peguei alguns dados aqui pra gente analisar direito o Igor Thiago. Do Big Six, ele marcou contra o United e Liverpool. Então não é que ele marca somente contra times muito fracos, ele já demonstrou que contra times grandes também. Se não me engano, 2 desses gols foram de pênalti. Ele fez 3 contra o United, 2 contra o United e 1 contra o Liverpool, acho que 2 deles foram de pênalti, e inclusive 5 gols foram de pênalti no total. Só que, assim, se ele manter essa constância de gol, o que é muito difícil, porque se ele fizer isso, ele vai terminar a temporada da Premier League com 25 gols, o que realmente seria um dado extraordinário, ele vai entrar forte na briga para ser convocado. Não tem como. Não tem como. Seleção também é momento. E você ter um dos artilheiros da Premier League no elenco, isso pode pesar. A briga dele é com quem? É com Igor Jesus, com Richarlison, com Evanilson, com Pedro. Esqueça Matheus Cunha, João Pedro, Vitor Roque, Caio Jorge, Hendrick. Esses caras têm outra característica. O Igor é um jogador de área, do último toque, que vai receber ali, que o time precisa criar, a bola precisa chegar, ele não vai criar. Você pode observar todos os gols dele de primeira, ou então a bola sobrou, ele deu 2 toques. É um jogador do último toque. Não é um jogador, por exemplo, igual o Igor Jesus, que sai muito mais da área. Então depende muito do que a gente quer para a seleção brasileira. Se ele for convocado, não espere um jogador muito técnico, que vai driblar 2, 3, vai soltar a bola, vai tabelar fora da área. Não é o perfil do Igor Thiago. Mas o que falta para ele ser convocado? Primeiro, faltam 2 meses para a próxima convocação. Então, vamos esperar lá. Quando estiver chegando, aí sim a gente vai fazer um vídeo mais complexo, mais completo, para a gente analisar o momento de todos os atacantes e falar se o Igor Thiago merece ou não. Por enquanto, o que eu quero destacar é que ele merece estar no radar sim da seleção, e eu não tenho dúvidas que ele está sendo observado pela comissão técnica do Carlo Ancelotti, e que o Igor entra na briga com esses caras que eu citei aqui. De toda forma, quero saber sua opinião. Você acha que o Igor Thiago já merece ser convocado? Você, assim como eu, quer esperar mais um pouco? E os outros caras, concorda comigo que o Andrei precisa ser o reserva
do Casemiro? Arana no Fluminense tem chance de voltar para a seleção? Marcos Leonardo pode ser uma opção para a camisa 9 da seleção? Deixa aí nos comentários, eu gosto muito de ler todas as opiniões. Se inscreva, se você é novo por aqui, curtiu esse vídeo, se inscreva para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira e deixa o like, que é muito importante para o crescimento do canal. Quando você deixa o like, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.